Nós vimos nos capítulos anteriores sobre a história da criação. Gênesis 1, do capítulo 1, verso 1 até 2, 3, nós vimos essa grande narrativa que fala sobre a história da criação. Em seguida, nós vimos sobre a origem e a formação do homem e da mulher, Gênesis capítulo 2, dos versos 4 a 25. Em Gênesis capítulo 3, nos versos 1 a 24, ou seja, todo o capítulo 3, nós vimos sobre a queda, o seu pecado, ou melhor, o pecado e as suas marcas na humanidade. E depois, no capítulo 4, nós vimos a geração de Caim e Abel. A primeira geração após queda, os descendentes de Caim, e como eles se relacionam ali, depois vindo a descendência de Sete. E por último, a semana passada, nós vimos sobre a geração, a descendência de Adão. Quero agradecer ao Anderson pela exposição do texto no domingo passado, que inclusive ressaltou a importância das genealogias, pois elas são inspiradas por Deus e nelas existem tesouros profundos. Todas essas pregações estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube. Se desejar, você pode acompanhar, se não tem acompanhado. Mas nós vimos nos capítulos 4 e 5, como o autor bíblico, Moisés, inspirado por Deus, ele apresenta um contraste entre a árvore genealógica de Caim, que resulta em um homem como Lameque, que deturpa o ideal de Deus para o casamento, comete um assassinato, se orgulha do seu crime, e a linhagem de Sete, que resulta em homens como Enos, em homens como Enoque, em homens como Noé, gente que invocava o nome de Deus, gente que andava com Deus. Então até aqui nós vimos que Deus, na descendência de Adão, deixou evidente para nós duas linhagens, duas histórias. Uma que tinha relacionamento, uma que tinha prazer em Deus, adorava a Deus, invocava a Deus, andava com Deus, e a outra que não tinha prazer em se relacionar e obedecer a Deus. Nós já vimos, então, tudo isso até aqui, e sabendo disso, eu quero que os irmãos vá comigo lá para o texto. Agora sim, João, se quiser pôr o texto aí. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 10. Gênesis 6, de 1 a 10. Diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou outros filhos, Sem, Cã e Jafé. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra, lida e que será exposta. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja nos falar, ó Pai. Para que então nos prostremos diante do Senhor
e obedeçamos a sua voz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra... Travou aí, João. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra o avanço do pecado no coração do homem e da mulher que Deus criou. A corrupção dos filhos de Adão e Eva que crescia e a decisão de Deus de fazer desaparecer da terra o homem que ele havia criado com tanto amor e cuidado. Agora, se você prestou atenção na leitura, ou você conhece a história, ficou evidente que nesses primeiros versos, principalmente nos versos 1 e 2, você vai ver um episódio difícil de entender. Expressões como filhos de Deus, né, que tem relação com as filhas dos homens e que dá margem para algumas interpretações. O fato é que no texto que nós lemos, nós vemos claramente o crescimento da humanidade. Deus, ele ordena para que o ser humano, homens e mulheres, crescessem e se multiplicassem. E o verso 1 descreve que os homens começaram a multiplicar-se. Tanto a descendência de Caim, como os de Sete, filhos de Adão e Eva, geraram filhos e filhas. E a raça humana começa a se multiplicar sobre a terra, ou pela terra. E o verso 2 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e eles escolheram para si aquelas que lhes agradaram. A grande questão em torno desse verso é quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Como disse, é um texto difícil, de difícil interpretação, existem algumas, e eu vou destacar as duas principais. A primeira interpretação, quando nós lemos esses versos, nos dizem que os filhos de Deus são anjos caídos. Esses anjos, os filhos de Deus, que abandonaram o céu, ou foram expulsos do céu, vieram para a terra e começaram a se relacionar com as filhas dos homens, dando origem aos gigantes, a uma raça de gigantes, descrito aqui no verso 2. Esse é o ponto de vista mais antigo e mais conhecido sobre esses versos. Alguns pontos de vista de quem defende esse argumento é que no Antigo Testamento, e isso é uma verdade, a expressão filhos de Deus é muitas vezes utilizada para descrever anjos. As Escrituras ensinam que os anjos podem fazer-se presente entre os homens e de serem de tal forma parecidos com os seres humanos que foram confundidos com eles. Nós vemos isso nos relatos, principalmente do Antigo Testamento. Eles defendem a ideia da antiguidade desse argumento e da união de seres angelicais e humanos que fazem surgir a explicação para o surgimento dos gigantes. Agora, por outro lado, essa interpretação, ela viola a lei natural estabelecida por Deus. Porque a Bíblia deixa clara no Novo Testamento, muito mais claro ainda, que anjos não se casam, que anjos não se dão em casamento, que anjos são assexuados, não têm capacidade de procriação. Parece-nos ser uma interpretação que não tem muito amparo nas Escrituras. Embora alguns defendam aí através dos textos, alguns versos de 2 Pedro e de Judas. Então a primeira interpretação é que os filhos de Deus que se relacionam com as filhas dos homens são esses anjos caídos. Mas há uma segunda interpretação que diz que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Que o texto estaria falando de casamentos mistos, ou seja, a união entre os descendentes da linhagem de Sete, que tinha prazer, que tinha relacionamento com Deus, com as mulheres da família ímpia de Caim, aquelas que não tinham prazer, ou aqueles que não tinham prazer em obedecer a Deus. São duas descendências que começam a se misturar depois de alguns séculos de separação. Essa me parece ser a melhor opção dentro do contexto maior de Gênesis, que trata, como nós vimos até aqui, de duas linhagens. Uma linhagem santa e uma linhagem profana.
O contraste apresentado nos capítulos 4 e 5 é agora destruído pelo desejo carnal do coração do homem. As filhas do homem, as mulheres descendentes de Caim, começaram a se relacionarem com os filhos de Deus, os homens da descendência de Sete. Eu, como pregador, pastor, eu não gosto de entrar em questões polêmicas, secundárias, discussões que têm o seu valor, mas que têm o seu lugar. E penso que quando é feita em um ambiente mais geral, ela quer tem muito mais o intuito de promover a pessoa com seus argumentos do que uma discussão que traz edificação. Isso é o meu pensamento, mas esse ponto que nós estamos abordando aqui, ele é importante, porque ele está diretamente relacionado com o texto, relacionado com o nosso argumento desde o começo do sermão, as duas linhagens, as duas histórias que entendo que vão começar a se misturar, que entendo que vão começar a casar entre si, e tem a ver com o que nós vamos desenvolver nessa reflexão. Agora, embora nós tenhamos essas duas interpretações, o fato principal é que não importa qual interpretação será adotada, a união dos seres humanos com algo que não é humano, ou a mistura de duas linhagens através de relacionamento mistos, há um problema que parece ser o mesmo. O pecado agora está transpondo fronteiras espirituais. Existe um sintoma da doença do pecado. Por isso que o título dessa mensagem dessa noite é a corrupção da humanidade. A corrupção moral e espiritual da raça humana atingiu um nível tão profundo que Deus decidiu intervir de maneira drástica. E ele demonstra a sua reação. Volta comigo para o verso 3. Então, disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É interessante que nós lemos aqui o verso 3, e esse trecho é um trecho que gera muitas perguntas mesmo, e ele estabelece para nós aqui uma outra questão. Se os 120 anos é o tempo que o homem passaria a viver, ou seja, Deus está colocando um limite de vida, um limite de idade, ou se é o tempo que Deus dá para o povo se arrepender até o dilúvio. A maioria dos estudiosos que pesquisei ao estudar o texto, eles utilizam esse segundo argumento como mais provável, até porque depois do dilúvio nós vamos ver que tem homens que vivem mais do que 120 anos. Então, não é um tempo de vida, um corte do tempo de vida que Deus está estabelecendo, mas Deus, com a sua graça, com o seu amor, Ele está dando um tempo para que o homem possa se arrepender antes de vir o dilúvio. O fato é, queridos, há uma corrupção moral e espiritual. O homem, ele se tornou perverso. Ele tornou-se cruel, malvado, corrupto, depravado. E o verso 5 complementa que a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E aqui nós precisamos parar, porque esse é o retrato da humanidade afastada de Deus. Esse é o retrato da humanidade escravizada pelo pecado. Existe um autor, Cornelius Plantinga Jr., que no seu livro O Crente no Mundo de Deus, ele descreve assim, abre aspas, pecamos agora porque somos pecadores, porque temos o hábito de pecar, e porque o hábito danificou a nossa capacidade de julgar e escolher. Quando chegamos ao mundo, nascemos nessas matrizes e atmosferas. Outros já escreveram nessa lousa. Nascemos num mundo no qual durante séculos o pecado danificou o modo como as coisas deveriam ser, tendo quebrado ou torcido os milhares de pontos de conexão que davam aos seres específicos integridades e os uniam uns aos outros, fecha aspas.
Em diversas pregações, queridos, eu já apresentei aqui para os irmãos as definições sobre pecado. Pecado, eu estava falando com as crianças, os juniores ali na sala de batismo, e esse pecado que significa a transgressão da lei de Deus, o abandono dos padrões de Deus, o que Deus estabeleceu, aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, mas a forma mais prática de pensarmos sobre o pecado é que o pecado é um tipo de idolatria que vai desumanizando o ser humano. O ato de comer do fruto que nós vimos lá no capítulo 3 foi uma decisão consciente de abandonar o projeto divino para começar uma vida do zero. Tendo a si mesmo como lei e direção, é o homem e a mulher querendo ser o seu próprio Deus. Pecado, queridos, não é apenas o que nós fazemos. Pecado é parte daquilo que nós nos tornamos. Nós estamos infectados em nossos desejos, na nossa vontade, no nosso intelecto. Há uma inclinação corrupta contra Deus e contra a nossa condição de integridade original. Como nós veremos nos versos seguintes, o pecado não só viola a lei de Deus, a confiança em Deus, mas ele entristece a Deus, ele ofende a Deus, ele trai a Deus. Deus odeia o pecado contra a sua pessoa. Deus odeia o pecado contra os nossos semelhantes, contra a boa criação que Ele fez. O fato é que o pecado, ele quebra a paz entre o pecador e Deus. Ele interfere a maneira como Deus quer que as coisas caminhem. Era assim que o homem estava vivendo. E é assim que o homem continua vivendo longe de Deus, queridos. Nós temos essa inclinação. A natureza do ser humano, ela é corrupta. O coração do homem, ele não está dentro daquilo que Deus planejou para que fosse por conta do pecado. E diante disso, versos 6 e 7. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Eu arrependo de havê-lo feito. Nós vimos as maravilhas do relato da criação. Nós vimos como Deus, ele faz todas as coisas e vê que aquilo é bom. Deus faz de uma forma ordenada. E mesmo Deus vendo que tudo era bom, Ele mesmo vê que tem algo do que Ele fez que era bom, que não era bom, e Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E aí Ele faz uma companheira para o homem, Ele faz uma mulher para o homem, Ele cria o homem e a mulher com a capacidade de se relacionar com Ele, refletir o seu caráter, dominar sobre a criação, ser um administrador daquilo que Deus havia criado. E é assim que Deus coloca, e Deus coloca um limite para o homem e para a mulher. Vocês podem comer de tudo, mas daquela árvore não comam. Mas a serpente vem, e ela deturpa a palavra de Deus, e o próprio homem deturpa a palavra de Deus. Eva acrescentando coisas que Deus não havia dito, eles comem do fruto, eles caem daquela condição, e o que nós temos agora, então, queridos, é uma corrupção no coração do ser humano, que vai para a descendência de Caim, que vai para a descendência de Abel, que morre, depois a descendência de Sete, e a gente começa a ver como é o coração do homem longe de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui, é que você lembra como era o seu coração nas trevas? Como era o seu coração antes de Deus te tirar das trevas e os transpor para o reino da sua luz? Como era o seu coração? E talvez a pergunta não é como era, talvez você que está me ouvindo, é como é o seu coração, porque você ainda está nas trevas. E a palavra de Deus nos diz que essa é a condição do coração do ser humano. O homem está corrupto. Então o Senhor, Ele olha para o comportamento corrupto do ser humano.
E Deus se entristece com a corrupção. E a situação chega ao limite e Deus diz, não dá mais. É gente que tinha os desejos corrompidos. É gente que estava sempre pensando em fazer coisas erradas. É gente que vivia para a busca do prazer. É gente desobediente, eram invejosos, assassinos. Era gente imoral, era polígamos, violentos, enfim. Gente que não pensava em fazer outra coisa a não ser o mal. E Deus diz, não dá mais. É isso que Deus olha para o coração do homem e fala, não dá mais. E é interessante que o mundo em que vivemos, que coloca o homem como centro de tudo, os discursos e até pregações, e fazem as pessoas acreditarem que Deus é apenas amor, é confrontado quando a Bíblia também mostra que o nosso Deus também é um Deus de justiça. Nós não estamos negando que Deus é amor, mas esse Deus que é amor, Ele também é justo. E Ele olha para o homem, e Ele se arrepende de ter feito o homem. Ele fica indignado, Ele fica entristecido com aquilo que a raça humana havia se tornado. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque Deus, Ele não é como o homem para se arrepender ou mentir. E isso também não é um erro de tradução, como alguns falam. Isso é um erro de entendimento, quem fala isso. Porque quando esse termo é usado aqui, e em outras passagens, tem outras passagens que falam sobre isso, em referência a Deus. Isso é o que nós chamamos de antropopatia. Lembra disso, irmão Luiz? Na aula de português? Antropopatia. E o que é uma antropopatia, Sara? Me aposentei. É uma atribuição de características de sentimento humanos a seres não humanos. É você atribuir uma característica que é um sentimento que nós, humanos, sentimos para algo que não é humano. E dentro da teologia, da teologia, antropopatia é atribuir um sentimento humano a Deus. É isso que o autor está atribuindo. Os autores bíblicos, eles usam esse tipo de linguagem, atribuindo a Deus sentimentos e experiência que nós, seres humanos, temos a fim de que possamos compreender melhor. Então, Deus não se arrepende. Deus se entristece. E esse Deus, mesmo soberano, imutável e conhecedor de todas as coisas, Ele demonstra uma triste indignação diante de tudo aquilo que estava acontecendo e como o ser humano estava vivendo. E Deus toma a decisão de amaldiçoar a terra com o dilúvio. A natureza, queridos, santa de Deus, ela não suporta o pecado. O propósito de Deus era uma raça santa. E eu quero parar aqui mais uma vez e fazer uma pergunta, talvez óbvia, mas qual é o seu entendimento a respeito de Deus? Como Ele é? Quem é Deus para você? Alguns vivem achando que Deus é como um policial. Sabe aquele policial que está à procura de oportunidades para prender, agarrar pessoas que estão desviando e cometendo erros? Algum acha que Deus é aquele que está com o cacetete aqui do lado, algema, e está procurando uma oportunidade de prender a gente. Quer pegar a gente no erro e Ele quer prender a gente. Outros acham que Deus é como um avô. O que avô faz com os netos? Mima. Não faz nada que fez com a gente que era filho, né? Mima, faz tudo o inverso, ainda tira a nossa autoridade às vezes. Deus é como um avô, ou seja, um velho cavalheiro, compreensível, gentil, que nunca vai diminuir os prazeres da vida humana. É o pai que coloca limite, mas Deus é o velhinho bom que vai cuidar dos seus filhos. E alguns passam a vida inteira achando que Deus é esse Deus que é só amor, que vai levar você no parquinho o tempo todo, que vai comprar todos os sorvetes que você deseja. E alguns passam a vida inteira achando que Deus é esse vô legal. Outros acham que Deus
é alguém que criou o mundo e depois o abandonou. Ele não está presente, ele não está ativo, ele não olha para a humanidade, ele não vê o que passa no nosso coração. E alguns passam a vida inteira achando que esse Deus que nos criou está pouco preocupado com a sua criação, mas a Bíblia não fala isso. Outros acham que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é uma experiência, que Deus é uma força, um sentimento, um mano da hora que vai fazer o que me der, o que eu quiser. O cara lá de cima. Lembra da musiquinha? Tudo que eu fizer, o cara lá de cima vai me dar. Lembra dessa música? Fizer não, é quiser. Enfim, a ideia que cada um de nós pode ter de Deus, ela pode ser uma ideia parcial ou até distorcida, se baseado na sabedoria popular, no senso comum, e não na palavra de Deus. Queridos, a base e a consistência da nossa religião, da nossa fé, depende da compreensão que nós temos de Deus. Deus não é o cara lá de cima, que vai fazer tudo o que você quiser, ou tudo o que você quiser. Deus não é esse vovô amoroso somente, que vai dar todos os sorvetes e vai te levar no parquinho a hora que você quiser. Deus é santo. E esse Deus santo, na sua natureza, ele não compactua com o pecado. Ele é o Criador, ele é o sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas. Ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável. Em seu poder, em sua perfeição, em sua bondade, em sua glória, em sua sabedoria, em sua justiça e verdade, nada acontece, exceto por meio dele e por sua vontade. Então, se esse Deus, nós precisamos conhecer quem Ele é através das Escrituras, um dos aspectos relacionado a dizer que Deus é santo, é que Deus ele não é atingido, Deus ele não é manchado pelo mal que existe no mundo, Ele não participa do mal, Ele não tem mal algum, Ele é moralmente puro, perfeito, Ele é separado de todo mal, Ele é separado do pecado. Nada pode afetar a sua natureza, o seu caráter, ele é moralmente perfeito. Por isso, esse Deus santo, ele olha para o coração pecador do homem e ele decreta o julgamento pelo pecado. Ele fala: eu farei desaparecer da face da terra. Quem? O homem que eu criei. Não só o homem, mas os animais. Chega, não dá mais. Não dá mais. Romanos capítulo 1, não vou entrar aqui, mas ele fala desse Deus justo, desse Deus que olha para o coração do homem, e por conta dos seus desejos maus, muitas vezes e em alguns momentos o entrega para os seus próprios prazeres. Esse Deus santo, ele não compactua com o que ele está vendo. E Deus dá o seu veredito para aquela geração corrompida. Ele amaldiçoa a terra com o dilúvio, o que nós vamos ver nos próximos domingos. E diante deste ambiente de uma triste indignação, de condenação e de destruição, esse Deus eterno, imutável, amoroso, santo e justo, repito, também demonstra sua bondade. Todos haviam se corrompido. Exceto um homem, que tinha uma vida consagrada a Deus, e encontra favor aos olhos de Deus. Versos 8 a 10, volta lá comigo. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E aí Noé gerou 3 filhos sem cães de Jafé. Isso é importante porque nós vamos ver lá na frente. Em meio a uma sociedade pecaminosa, Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque era justo, íntegro no meio da sua geração. Noé andava com Deus. Noé vivia uma vida que agradava a Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E Noé vai ser aqui como um novo Adão. Porque a vida piedosa de Noé, ela vai contrastar, fazer um contraste com a impiedade em todo mundo.
apesar de Deus destruir ou decidir destruir a raça humana, Ele não desiste do seu propósito. Em um mundo deteriorado pelo pecado, pela sua graça e misericórdia, o seu propósito de redenção continua de pé. Em meio a toda aquela geração corrompida, eu particularmente creio que Deus, na sua soberania, preservou a vida de Noé. E Ele vai poupar Noé e a sua família para começar de novo. No meio daquela geração corrompida, repito, havia um homem que andava direito, havia um homem que obedecia a Deus. É verdade que um pecador, porque ele herdou a natureza de Adão, mas naquilo que lhe era possível, ele vivia no caminho do Senhor. Queridos, no meio do caos, mais uma vez nós vemos a manifestação da graça divina. Uma linhagem onde nasceu Enos, que nós vimos, e naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. Uma linhagem onde nasceu Enoque, que andou com Deus e não foi encontrado, pois foi arrebatado. O Anderson falou sobre isso a semana passada. As gerações, as linhagens se misturam, o pecado ele transpõe fronteiras espirituais. Tem um homem, Noé, que encontra o favor de Deus. Porque Deus, Ele não é surpreendido pelo desvio moral do ser humano. O amor de Deus, ele é eterno, e no seu plano maravilhoso, Jesus Cristo já havia sido crucificado pelos seus filhos antes da fundação do mundo. Alguém já disse que antes de que Deus dissesse haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Deus tinha um plano redentor. Noé tinha uma vida de comunhão com Deus, através de uma vida de piedade, de obediência, de adoração constante, aprendendo de Deus sobre os seus valores. Andar com Deus, queridos, era um desafio nos dias de Enoque, como nós vimos a semana passada. Era um desafio nos dias de Noé, porque eles viveram em dias difíceis, mas também é o meu e o seu desafio. Não se conformar com os valores da cultura da nossa época. O problema, sabe qual é, queridos? É que às vezes, o nosso sentimento é que andar com Deus, ou Deus se agrada, ou estamos andando com Deus, apenas quando nós estamos envolvidos em atividade como, entre aspas, nós classificamos como espirituais. Andar com Deus é vir ao culto na igreja. Andar com Deus é participar da ceia do Senhor, como faremos daqui a pouco. Andar com Deus é ler a Bíblia. Andar com Deus é orar. Andar com Deus é dizimar. Andar com Deus é testemunhar do amor de Jesus. Óbvio que quando nós fazemos isso, debaixo de um temor ao Senhor, Ele se agrada. Ele mandou que nós fizéssemos isso. Mas aí nós achamos que andar com Deus está ligado àquilo que nós classificamos como atividades espirituais. E nós pensamos que Deus está indiferente com as outras áreas da nossa vida. Mas como assim? Como Ele fez naquela época? Ele observa cada detalhe. E nós andamos com Deus trabalhando. Sabia que você anda com Deus trabalhando? Teve uma época que eu descia ali naquela estação da linha amarela para a linha verde. Quem já andou ali no horário de pico e fez aquele entre linha amarela? Meu, aquilo era uma loucura. Tinha uma esteira que agilizava ali, até tiraram a esteira porque tinha uns acidentes. E aí, eu às vezes eu preferia descer e fazer o caminho pela rua, porque eu ia sair ali mesmo, né, e eu fazia o caminho pela rua. E aquilo era uma loucura, queridos. Quando vem na minha mente aquilo, eu fico até meio zonzo de tanta gente que andava ali. Mas a gente acha que andar com Deus é quando nós estamos na igreja. Mas nós andamos com Deus quando nós estamos impacientes em processos como esse. Naquela linha amarela para verde, ou da verde para amarela, aquela loucura de gente. Ali nós andamos com Deus. No trânsito da Raposo, nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus quando nós estamos trabalhando, brincando, comendo, descansando, cuidando dos nossos filhos, estudando, namorando, fazendo escolhas,
Enfim, todas as nossas atividades devem ser feitas para a glória de Deus, e isso também é andar com Deus. E por isso ele observa, e ele deseja transformar cada detalhe das nossas vidas para o louvor da glória dele. Queridos, a pergunta para nós é: será que nós temos caminhado com Deus? Nós precisamos da graça de Deus para, mesmo em tempos difíceis, em uma sociedade corrupta, nós continuarmos vivendo em fidelidade a Deus. Nós precisamos, na nossa caminhada, aprender a crer, confiar nele e amar a Jesus, para nós podermos sermos encontrados como Noé e passarmos a eternidade com o nosso Deus. No meio dessa geração, Deus encontrou Enos, e naquela época começaram a invocar o nome do Senhor. No meio dessa geração corrompida, Deus encontrou um Enoque, que andava com Deus, e Deus encontrou um Noé. E no meio dessa geração que nós vivemos, como Ele tem encontrado a nossa vida? Essa é a pergunta para nós, queridos. Não despreze a sua vida. Não despreze o amor. Não despreze o perdão e a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Nós vivemos, sim, repito, em um mundo corrompido, mal. O padrão deste mundo é totalmente mal, porque a humanidade está distante de Deus. E talvez você tenha vivido a sua história nesse mundo distante do enredo que Deus estabeleceu para que você vivesse. E por isso, você traz na sua vida as marcas do pecado. E pecador, queridos, é aquilo que nós nos tornamos desde Adão e Eva. E por isso nós vivemos em pecado. Nós só externamos a maldade e os desejos egoístas do nosso coração. Mas desde que o pecado entrou no mundo, e essa é a mensagem para nós, queridos, há uma espera e uma esperança pelo Salvador que restauraria a criação de Deus. Aquilo que nós já vimos lá em Gênesis no começo, um dia em que a cabeça de Satanás seria esmagado. E essa expectativa de redenção, ela tornou-se realidade em Jesus, por meio do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ascensão. O Deus encarnado, Jesus, ele se coloca voluntariamente na posição de substituto dos seres humanos, para receber a punição pelo nosso pecado. Ele tomou nos seus ombros todos os pecados, todas as dores e as maldições desse mundo. Isaías 53, se quiser abrir comigo, versos de 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Você quer ser um homem e uma mulher que anda com Deus no nosso tempo? Seja alguém que se renda diante de Cristo Jesus. Assim como naqueles dias, nós precisamos de um Salvador, para nos recriar, e esse Salvador não é Noé. Nós vamos ver muitas coisas boas que Ele fez aqui nos próximos 2 domingos, mas o Salvador é o Senhor Jesus. Sem o Salvador nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos separados, distante de Deus, vivendo para a nossa própria inclinação, para a nossa carne, nosso desejo humano. Você pode até fazer coisas teoricamente boas, você pode ajudar os necessitados, e isso é bom, não é? Você pode alimentar os que estão famintos, e isso é bom. Você pode construir um lar de idosos, você pode construir creches, hospitais, você pode vir na igreja, você pode até ser membro de uma igreja. Mas se nada disso é resultado da fé em Deus, não brota de um coração que crê e se rende a Deus, nós não estamos vivendo essas coisas para lhe render glória. Porque eu e você fomos feitos para Deus,
para nos relacionarmos com Ele. E por isso Ele é digno de todo o nosso amor, de toda a honra, de toda a gratidão, de toda a obediência, de toda a adoração. E isso é andar com Deus. Eu quero caminhar para a conclusão. Porque a essência do pecado em nossos corações é dizer, eu não quero Deus em minha vida. Talvez nós não dizemos isso, e talvez nem o incrédulo diria isso com essas palavras. Mas é com as nossas atitudes. É a gente dizendo, eu não quero Deus na minha vida. Até aqui eu quero, mas aqui eu não quero. Essa é a atitude de um coração pecador. É dizer, eu estabeleço o limite para que Deus possa entrar na minha vida. Na igreja eu sou um santo, na igreja eu ergo a mão, na igreja eu adoro, na igreja eu cumprimento, mas eu não quero Deus lá em casa. Eu não quero Deus no trabalho, eu não quero Deus no meu relacionamento, eu não quero Deus caminhando comigo nas minhas decisões, porque isso é a minha escolha. Isso é a essência do pecado do nosso coração, queridos. Porque a gente não diz isso. Mas as nossas atitudes podem demonstrar isso. Por isso que às vezes a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente toma algumas atitudes é que será de acordo com a palavra de Deus eu estou em obediência a Deus? O que tem te motivado a tomar essa decisão? Isso é um pensamento egoísta seu, isso é para o seu próprio prazer, isso é dizer não para Deus, ou isso é para a glória de Deus? A essência do pecado é dizer, eu não quero Deus na minha vida. E parafraseando um autor, Tim Keller, ele diz assim, a essência da justiça de Deus é dar-nos o que pedimos. E não há nada mais justo e mais terrível do que isso. É andar sem Deus. É caminhar nesse mundo sem o nosso Criador. Todos nós conhecemos aqueles que quando chega o dia ruim, ele busca de tudo, porque ele precisa se agarrar em alguma coisa. Vocês conhecem gente assim? Ele vai numa igreja ali, ele vai na outra, ele vai no círculo de oração, ele vai no espiritismo, ele vai no catolicismo, ele vai em tudo porque ele quer se prender em Deus, porque chegou o dia ruim. Mas só há um meio, queridos, de nós estarmos em Deus, é por meio de Jesus. Assim como Noé, busque andar com Deus. E assim como ele foi salvo pelo favor de Deus, nós também somos chamados a confiar na graça oferecida por meio de Jesus. O juízo de Deus sobre o pecado é certo, mas sua graça também é real. Ela é verdadeira, ela é poderosa para salvar aqueles que confiam nele. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Aqui, hoje, nesse dia, nós não sabemos o amanhã. E essa é a oportunidade que Ele te dá, de se render diante dEle. Como nós já vimos, até aqui, nós somos feitos por Deus e para Deus, para desfrutarmos da Sua presença, de um relacionamento com Ele. Jesus, o Deus encarnado, Ele veio fazendo em nosso lugar o que você e eu não podíamos fazer por nós mesmos, salvarmos. Ele morreu na cruz para nos encontrar. Queridos, a gente precisa se achar no meio dessa geração. A gente pega textos bíblicos tão profundos, e aí é o meu ponto crítico que eu levantei anteriormente, a gente fica nos debates teológicos, e a gente não olha para o texto. E o grande problema é que há sim uma interpretação, e é difícil entender quem são os filhos de Deus, mas o grande problema é que o pecado ganhou proporção. O pecado está batendo ali agora, o pecado está evidente, os anos estão se passando e o homem mostra quão corrupto ele é. Mas nós sabemos, pela revelação bíblica, que Jesus morreu por nós, para nos salvar, para nos encontrar. E só há um meio, eu repito, de andar com Deus, por meio de Jesus. Que Deus olhe para nós nessa noite
e fale assim: a Daísa anda com Deus, a Delani anda com Deus, o Aparício anda com Deus, a Luciene anda com Deus, a Mônica anda com Deus, o Daniel anda com Deus, Davi anda com Deus, o Tininho anda com Deus, Sara anda com Deus. E aí os que eu não vou falar aqui não é porque eu não quero que ande com Deus, mas que Deus olhe para nós nessa noite e fale assim: são gente que anda comigo. Que Ele olhe para nós nessa noite e veja Cristo Jesus em nós. Que Ele olhe para nós nessa noite e no meio de uma geração corrompida, nos lugares mais difíceis que Ele já te colocou, Ele fala: ali tem alguém que anda comigo. E é esse que Ele quer usar. Aquele que Ele alcançou, Ele quer usar para alcançar outros. Porque o plano redentor de Deus continua de pé, queridos. É lá que Ele quer que você, numa primeira esfera, viva o Evangelho. Mas não só viva, porque a Bíblia diz que nós também precisamos falar do Evangelho. É lá que você precisa dizer: Deus tem transformado a minha casa, Deus tem transformado o meu coração, Deus tem transformado a minha vida. E a minha pergunta para nós é: você já experimentou esse amor reconciliador de Jesus? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Você já disse: sim, eu creio nessa mensagem? Você já experimentou o poder transformador do Evangelho? Quando a gente fecha uma mensagem aqui, quando você ora comigo, você já disse: sim, eu creio em Jesus? Sim, eu quero viver para Jesus? Sim, eu quero ser transformado por Jesus? E você é servo de Deus, que já se rendeu ao Evangelho. A pergunta é: como está a sua caminhada com Deus? Como está a sua devoção? Os seus relacionamentos com os outros, o seu relacionamento com a igreja? Ele nos chama para caminhar com Ele. No meio daquela geração, Ele encontrou Noé. E no meio dessa geração, que Ele encontre cada um de nós, alguém que foi reconciliado com Ele por meio de Cristo Jesus. Essa é a oportunidade que Ele te dá nessa noite, se você ainda não tomou essa decisão. E se você é alguém que já tomou essa decisão, a oportunidade que Ele te dá de reafirmar isso e falar: Senhor, me ajuda a ser luz. Me ajuda a refletir esse amor. Me ajuda que as pessoas percebam que eu sou alguém que ande com o Senhor. Porque hoje, queridos, eu estou me alongando aqui na conclusão, mas hoje é muito superficial essa ideia de ser crente. Todos nós aqui conhecemos pessoas que se dizem crente, mas não mostram nada do que era uma vida de andar com Deus. Eu não estou dizendo que nós não estamos num processo que Deus está nos transformando, porque nós estamos nesse processo, todos nós, inclusive esse que vos fala. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que caminhar com Jesus não é fazer essa separação entre sagrado e secular e achar que eu ando com Deus quando eu estou na igreja, como eu disse, quando eu dizimo, quando eu participo de um pequeno grupo, quando eu estou com os meus irmãos num momento de devoção. Não é só isso. Caminhar com Deus, repito, é lá na linha amarela para verde, é na Raposo. E é para isso que Ele nos chama, lá no seu trabalho. E talvez foi por isso que Ele não te tirou ainda de lá. Porque lá Ele quer mostrar que tem um homem e uma mulher que caminha comigo. Já falei aqui, muitas vezes de ficar pedindo para que a gente tem mania, né? Isso me incomoda quando eu escuto, tá, pessoal? Você falou, não tô pessoalizando. Ah, mas eu trabalho com gente incrédula. Eu queria muito trabalhar com crente, viver com crente na igreja, queridos. É na nossa casa. Deus nos dá, sim, oportunidades e isso é bênção dele, mas talvez Ele te quer lá, no meio dos incrédulos. Para você fazer o que eu falei uma vez, acho que foi numa aula de métodos estudo bíblicos. Tem uma choperia famosa em Ribeirão Preto que chama Choperia do Pinguim. Quem conhece? Pegadinha, hein? Se você conhecer é que você já foi lá. E uma vez eu estava em Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. E aí a gente terminou um trabalho e nós fomos na Choperia do Pinguim.
E os caras tomaram chopp, conversaram, saíram de lá, foram fazer outras coisas. Eu tomei H2O na choperia do Pinguim, queridos. Porque viver o Evangelho não é se privar de algumas situações, é colocar limites. Mas é dizer, eu vivo para a glória de Deus. Imagina um cara, um jovem, sair embriagado, cristão embriagado de um lugar, porque foi curtir a choperia do Pinguim. O crente, ele sai do lugar. E ele sabe que ele está ali, ele tem relacionamentos que precisa apontar para a glória de Deus. Talvez assim como eu estou dando esse exemplo hoje. Aqueles caras que estavam comigo, eles estavam pensando, não, tem um cara doido que veio aqui com a gente, tomou H2O na choperia do Pinguim. Mas é viver para a glória de Deus, queridos. Essa é a nossa responsabilidade. Repito a pergunta. Como está a sua caminhada com Deus? E com isso eu encerro. Como estão os seus relacionamentos com os outros e com a igreja?